Boa noite para vocês que estão aqui online, né, ao vivo comigo. Obrigada pela presença. Se você está assistindo no gravado, bom dia, boa noite, boa tarde, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Então hoje, né, esse projeto que a gente faz toda quinta-feira às 20h30, que é o bate-papo com a Lu, é um momento onde eu sempre trago um assunto pra gente falar sobre ele e pra gente ter um momento de perguntas e respostas para que eu possa responder algumas dúvidas de vocês, independente de qual seja o assunto dentro da ginástica rítmica. Hoje vai ser um pouquinho diferente, né? Hoje nós estamos num momento atípico, então a nossa live vai ser um pouquinho diferente. Pra gente começar, eu não posso deixar de falar do momento que nós estamos passando, né? O coronavírus está por aí, não tem como a gente negar, tudo está parando e, como vocês sabem, eu sou de Palotina. Hoje mesmo nós recebemos um decreto do governador do estado, bem direcionado para as escolas de ginástica e para as academias, que a partir da publicação do decreto era para ser fechado, né? Então, agora, com toda certeza, todas as ginastas e todas as atletas vão precisar abandonar os ginásios, né? Se afastarem dos treinamentos. Algumas professoras, algumas treinadoras ainda não tinham tomado essa medida, né? De afastar completamente e sim manter as meninas do rendimento treinando, porque normalmente são menos meninas, né? Mas agora, infelizmente, nem isso vai poder acontecer. Então, eu aqui estudando e pensando em como a gente pode estar ajudando as nossas ginastas, porque quando a gente começa um trabalho lá no início do ano, quem trabalha com rendimento vai ter uma competição que está visando, né? Que está preparando para uma competição. E quem trabalha com escolinha está se preparando para a apresentação do final do ano, né? Mas é todo um trabalho que a gente constrói ao longo do ano. E com essa interrupção, as meninas perdem muito rápido o corporal, né? É algo que vai embora muito, muito rápido. Então a gente precisa tentar retardar isso ao máximo. Até porque essas paralisações, esses afastamentos são por tempo indeterminado, né? E se nós passarmos por tudo que alguns lugares do mundo, alguns países estão passando, cara, bem possível que isso não seja tão rápido, né? Que não voltamos às nossas atividades normais tão rápido. Então, visando e vendo tudo isso, tem algumas outras professoras que também já estão fazendo algo nesse sentido, né? Orientar as crianças online. Eu venho trazer para vocês, então, algumas dicas de como vocês podem estar montando essas aulas, de como a gente pode estar atendendo as nossas crianças, mesmo não estando junto com elas. Então, uma coisa que antes da gente falar especificamente dos treinamentos, eu queria falar para vocês um cuidado que a gente precisa ter de uma forma geral, né? Eu acho bem importante a gente explicar, falar para as nossas ginastas. Não sei a forma que cada treinadora vai usar para isso, né? Se aderir a essa forma, mas assim, explicar realmente a dificuldade, né? Que não tem como nós nos encontrarmos. Então, que vocês vão passar para elas de forma online. Não sei se às vezes pelo WhatsApp, como isso pode ser feito. Uma dica que eu queria dar para vocês que funciona muito bem é o Telegram, né? Eu costumo dizer que o Telegram é um WhatsApp melhorado, né? No WhatsApp a gente tem números restritos, né? De compartilhamento e tamanhos de áudio, tamanhos de vídeo. E no Telegram não, isso é ilimitado. Então, uma dica legal, primeiro de tudo, fazer um grupo, um canal no Telegram, né? Para que a gente possa colocar essas pessoas que nos envolvem, se as ginastas já são mais velhas e já tem essa autonomia, ou se não as mães delas, né? Para que vocês possam ter contato com elas da mesma forma. E como que a gente pode fazer isso? Então, explicar para elas da necessidade delas não pararem, né? Porque às vezes dá uma relaxada, dá uma esfriada. Então, esse é o momento da gente não perder um trabalho que a gente construiu desde o início do ano e que vem se construindo ao longo, né? Que é um trabalho para construção a longo prazo. Então, uma coisa que eu queria falar para vocês é a questão do aquecimento, né? É muito importante
nós passarmos para as crianças como deve ser o aquecimento. Porque elas fazem todos os dias, elas podem estar fazendo todos os dias, mas elas sempre têm o nosso acompanhamento, né, as nossas correções. E quando elas vão fazer sozinhas, é totalmente diferente. Então, nós precisamos encontrar uma forma de poder controlar isso, né? Uma forma de poder ter esse feedback delas e tentar ver se elas estão conseguindo fazer, se está surtindo efeito, e fazer as devidas correções, né? Quando forem correções bem específicas, principalmente para quem trabalha com rendimento, com equipe de competição. Então, eu acredito que as mães ou as meninas mesmos gravarem os vídeos, postarem ou mandarem diretamente para vocês. No grupo do Telegram é legal porque as crianças podem, que nem eu falei da questão do tamanho do vídeo, do tamanho uma mensagem de voz, se você quiser fazer uma correção, é por tempo ilimitado, né? Então fica bem mais fácil. E aproveitando, alguém de vocês usa Telegram? Alguém de vocês que tá aqui já usa o Telegram, faz uso dessa ferramenta? Eu adoro, eu acho ela super versátil, é muito legal. Não sei se vocês já usam o Telegram, já acompanham, já estão em algum grupo no Telegram. Mas é muito fácil, é só jogar lá no Google Telegram, né, e baixar. É um aplicativo gratuito, você pode baixar no celular e baixar também no computador. Então você pode estar montando esse grupo, esse canal, para poder estar em contato com as crianças dessa forma. Também o número de participantes é muito grande. Eu tô num grupo que tem mais de 100 mil pessoas. Eu não sei o número, né, o número de quantas pessoas, mas para 100 mil pessoas é um número muito grande. Então é bem fácil de você colocar as crianças ou as mães das crianças para ter esse contato, certo? Então, para a gente começar, a gente precisa falar da questão do aquecimento. A gente precisa sempre pensar num aquecimento geral, certo? Por exemplo, quando a gente faz lá no treinamento ou nas aulas, a gente está sempre acompanhando. Então, elas é muito mais fácil delas, né, de se concentrarem. E em casa, às vezes, fica mais disperso. Então, seria legal vocês orientarem elas a tirarem um tempo específico para ginástica, para o treino da ginástica, né? Se às vezes elas treinam 2 vezes por semana, manter essa rotina de 2 vezes por semana em casa. Se elas treinam todos os dias, elas precisam manter essa rotina de todos os dias em casa, né? Então é bem importante que a gente mantenha essa rotina com elas. Então, a questão do aquecimento. Eu sugiro que vocês façam um vídeo mostrando para elas qual deve ser os exercícios que elas devem fazer. Por exemplo, se a gente está falando com ginastas pequenas, com alunas pequenas de 5, 6, 7 anos, é muito legal se elas estão vendo, né, a gente fazer, então é mais fácil elas acompanharem, pelo menos as primeiras vezes. Se são as meninas mais velhas, já são meninas de competição, que às vezes na competição, né, elas fazem aquele primeiro aquecimento sozinha. Então fica legal, elas conseguem, né, aquecer essa parte sozinha. E o aquecimento geral, o que compreende o aquecimento geral? Todas as articulações, né, a gente falou na outra live também, cabeça, ombro, circundução do braço, aquece o pé, joelho, quadril, né, dá aquela leve alongada. Isso é aquecimento geral, isso elas têm que fazer todos os dias, não tem como fugir, né? E eu acho muito legal se a gente separar, eu estava montando os treinos aqui, eu acho muito legal se a gente separar um objetivo por treino, porque se a menina treina todos os dias, então cada dia ela vai treinar uma coisa, porque se a gente colocar para elas fazerem tudo no mesmo dia, elas não vão fazer, elas não vão dar contas, porque não tem ninguém supervisionando, né? Quando a treinadora tá perto, é totalmente diferente. Então, eu acho bem legal, por exemplo, se você vai trabalhar um dia flexibilidade, né? Dar um pouco mais de ênfase na flexibilidade, depois a gente vai falar de cada uma. Um dia mais trabalhar o fortalecimento, um dia mais fazer um trabalho mais aeróbio, né? Então, eu acho assim que a gente pode separar para que elas consigam fazer e até para elas ficar mais fácil, né? Então,
Uma das coisas que eu acho que nós precisamos fazer todos os dias com as nossas ginastas para que elas não percam o corporal é esse aquecimento geral. Fazer, para quem está trabalhando com escolinha, não necessariamente vai fazer um trabalho, né, de flexibilidade específico, mas quem trabalha com rendimento, um trabalho de flexibilidade específico, de espacato, né, antero-posterior e frontal, também de coluna, então a gente precisa fazer esse trabalho específico. Para quem já trabalha com aparelho, trabalha com competição e tem aparelho em casa, né, é legal que elas tenham um dia com cada aparelho ou um dia com 2 aparelhos. Isso vai depender do nível técnico da sua ginasta, tá? De como você vai orientar isso, né? Depende do nível técnico delas. E uma coisa que eu estava pensando, se as ginastas estão treinando em casa, a gente tem que pensar em todas as possibilidades, né? Tem meninas que treinam em apartamento, moram em apartamento, tem meninas que moram em casa, que tem espaço, né, fora, às vezes tem gramado, podem fazer um trabalho aeróbio bem legal. E eu vejo assim esse momento que a gente está passando como uma oportunidade da gente crescer, da gente se desenvolver, da gente buscar novas coisas, novos conhecimentos para nós, né? E depois isso vai surtir efeito. E ainda faz com que as nossas ginastas mantenham pelo menos um pouco do corporal que elas conquistaram lá, né, que a gente vem conquistando desde o início do ano. Então, uma coisa que eu gostaria de chamar bastante a atenção de vocês para fazer um trabalho aeróbio e um trabalho de fortalecimento, eu acho que seria legal a gente fazer esses trabalhos juntos, porque eles podem se completar. Então, a gente podia fazer assim, ó, separar um dia da semana, independente se ela vai treinar todos os dias, separar um dia da semana para fazer um trabalho específico de fortalecimento e de um trabalho aeróbio. A gente pode juntar esses dois. Por que juntar esses dois? Porque eu acho muito importante a gente fazer esse trabalho, pedir para que as meninas façam esse trabalho com tênis nos pés. Porque, mas as ginastas usam sapatilha. Sim, as ginastas usam sapatilha. Muitas vezes treinam descalço. Mas nós estamos falando de um momento atípico, de algo que né, é diferente, é totalmente diferente, a gente precisa se adaptar. E às vezes a gente tem crianças que em casa tem gramado, por exemplo, né? Então, se elas têm gramado, vocês pensam, uma ginasta vai lá correr na grama, né, com o terreno lá irregular, vira o pé, acaba se machucando, é pior ainda. Então, vamos pedir para que as nossas ginastas façam alguns exercícios com tênis, tá? Por exemplo, num dia que eu for fazer um trabalho mais aeróbio e um trabalho de fortalecimento, o que eu poderia fazer nesse dia? Como que eu poderia elaborar esse treino da minha ginasta? Poderia pedir para ela fazer um aquecimento geral, desse articular que a gente falou, né? Um aquecimento geral com alguns alongamentos. É esse aquecimento geral e articular que eu falei que você pode filmar para que ela faça todos os dias igual, né? Faça um vídeo seu, professora, fazendo, falando, explicando a contagem, quantas vezes que você quer que ela faça, cada exercício, o que ela tem que fazer pro lado direito, pro lado esquerdo. Então faça um vídeo seu para que ela possa fazer, entender realmente o que você quer, né? A gente não pode deixar as nossas ginastas na dúvida. Elas precisam fazer exatamente o que nós pedimos, mas elas precisam entender. Então, começamos assim esse dia de treinamento. Aí elas podem fazer tudo isso com o tênis, não vai impedir. E aí, por exemplo, o que a gente pode colocar nesse dia de fortalecimento, um trabalho aeróbico? Corrida, né? A gente pode pedir para elas fazerem polichinelo. A gente pode pedir para quem tem corda em casa, né? Ou até providenciar uma corda para esses dias, né? Tão baratinho, tão fácil de encontrar. Numa casa agropecuária a gente consegue material de construção. Pedir para que elas façam saltitos, a gente pode explorar outras coisas. Saltitos de frente, saltitos de costas, saltito cruzado, né? Saltito de lado. Usar muito o duplo giro, a gente pode usar o duplo giro com as crianças. E se elas estão fazendo de tênis, é muito importante por causa do impacto, né? E que nem eu falei, se às vezes elas estão fazendo na grama, né? Porque o ar livre, né? Vai ficar gostoso, vai ficar diferente. É perigoso, né? A questão do terreno irregular acabar virando pé. Então elas podem estar utilizando com o tênis
Podemos usar corda, a gente pode usar algum aquecimento que é bastante usual, aquele mountain climbers, na posição da prancha, né? A prancha com o cotovelo esticado, a ginasta simula uma corrida, né? Trazendo o joelho no peito. Então é um excelente exercício para aquecimento. A gente tem que pensar na questão do trabalho aeróbio, o que eleva a frequência cardíaca das ginastas, né? Corrida. Às vezes elas podem correr, às vezes o terreno em casa é grande, né? Então depende. Aí você vai precisar analisar as suas meninas, você vai precisar pensar no que as suas meninas podem fazer, tá? Então essa parte eu acho bem importante a gente fazer com o tênis. E também finalizar com alguns abdominais, alguns exercícios específicos de fortalecimento de core, que é o que eu falei pra vocês na live passada. Às vezes a gente fala de fazer um trabalho de abdominal e a gente só pensa no abdômen, na parte frontal das meninas. E a gente não pode pensar só nessa parte. O core é uma parte muito importante da ginasta. É toda essa parte que compreende aqui em volta da ginasta. O core, né? Os reto-abdominais, toda a musculatura lateral, oblíqua e toda a musculatura da parte de trás. Então é bem importante que as ginastas tenham essa parte fortalecida. E agora a gente pode usar esse momento para buscar isso. Porque às vezes no treino, durante a sessão de treino, a gente tem tanta coisa para fazer, a gente tem tanto exercício para repetir, a gente tem tanta coisa para trabalhar, e a gente vai fazer às vezes a preparação física lá no final do treino, e a ginasta tá acabada do treino e faz essa preparação física às vezes não da forma que ela poderia fazer, por estar exausta muitas vezes, né, de acordo com o treino. Então a gente pode usar esse momento agora para justamente auxiliar todo esse fortalecimento do core. Então a gente pode fazer um dia específico para isso, né? Fortalecimento em geral, de forma geral, né? Mas o core eu acho uma coisa muito importante. A gente tem que ter um olhar especial. Às vezes a gente fala de preparação física, vai falar de abdominal e pensa só naquele abdominal tradicional que a gente conhece, né? Ou no abdominal pendurado no espaldar, onde trabalha só as pernas. Então a gente precisa trabalhar o core, porque isso influencia muito no desenvolvimento das ginastas. Então é uma hora muito importante pra gente conseguir isso. Uma outra coisa que eu acho que não pode faltar nesses treinamentos online e que as meninas conseguem fazer em casa sozinha por causa da repetição que é nos treinamentos, é a questão dos relevés. Os relevés, qualquer lugar elas conseguem fazer, porque se elas apoiarem numa parede, elas conseguem trabalhar o relevê. Aí a gente busca bastante fortalecimento dos pés delas, né? Todo fortalecimento da parte posterior da perna, dos gastrocnêmios, a gente consegue fazer isso. Então vai ser bem importante, tá? O trabalho de relevê. Você pode alternar os dias, né? Um dia que você trabalha mais relevê, às vezes você dá prioridade para outras coisas, né? Então isso é bem importante, a questão dos relevés. Uma outra coisa também relacionada aos pés, a gente pode pensar, sabe aquele exercício, eu não sei se vocês viram que eu postei essa semana da minha aula, aquele exercício de trabalhar com a sapatilha, para trabalhar os dedos das crianças. Às vezes a gente pensa no trabalho de flexibilidade dos pés e trabalha muito colo, e às vezes a ginasta, ela tem uma ponta de pé linda, maravilhosa, o colo do pé é maravilhoso, mas os dedos frouxos, né, dedos moles, ela não consegue fortalecer aqueles dedos. Então, uma hora legal para você pedir para sua ginasta fazer isso, e isso é uma coisa que ela pode fazer todos os dias, né, trabalhar pegando a meia, pegando a sapatilha no chão só com os dedos, né, e ela pode trabalhar também com uma caneta, com um lápis, né, pegar os dedos lá dos pés, tirar do chão, a caneta ou o lápis. Isso vai fortalecer os dedos das ginastas. E aqueles trabalhos que a gente faz já de colo de pé, né, onde as ginastas juntam os dois pés, sobem na pontinha do pé, sobe no colo e força. Tudo isso que as ginastas já sabem, elas podem estar fazendo sozinhas. Aí você pode estipular. Entrou no colo para fazer esse trabalho de flexibilidade do colo. Entrou no colo, vai ficar lá 15 segundos, desce. Repete 3 vezes.
vai entrar no colo com a mão no chão, estende o joelho, volta, estende o joelho, volta. 8 vezes, fica lá embaixo 15 segundos e desce. Aí você precisa estipular quantas vezes que a ginasta pode fazer, quanto tempo que ela vai ficar. Então isso é legal, você montar um planejamento de treino, porque agora o seu planejamento de treino tem que ser diferente. Não dá para ser presencial, você não vai estar lá para corrigir, né? Então é legal você montar um planejamento para que você possa cada dia fazer uma coisa, ou ter um dia que vai fazer mais coisas juntos, mas que isso siga, né, uma sequência, tem uma lógica, tá? Para que você consiga realmente manter esse trabalho e não simplesmente ser um trabalho perdido, né? Não é férias das meninas, a gente tem que tentar buscar isso. Outra coisa bem legal que a gente pode trabalhar agora é a questão dos espacatos, né? A gente até viu aí algumas crianças postando, treinando em casa, fazendo espacato no banco, espacato suspenso, espacatos, né, no banco sueco. Então é uma forma que a gente pode fazer. Mas, por outro lado, tem que ser muito consciente, né? As meninas que já fazem espacato todos os dias, que fazem o trabalho de flexibilidade específico todos os dias, é diferente, elas já têm consciência. Aí que você vai precisar falar pra ela quantos minutos que ela vai ficar no banco, se ela vai ficar com a mão apoiada no banco, se ela vai ficar com o braço na orelha, né? Se ela vai fazer com aparelho, é um excelente momento que você pode estar usando principalmente a bola e as massas, né? As ginastas podem entrar no espacato e trabalhar em rolamentos, o grande rolamento. As ginastas podem trabalhar o rolamento da coluna lá para trás, né? Da bola. Então, a gente pode criar inúmeros exercícios para que elas executem sozinhas. E cada dia você pode trabalhar um aparelho. No dia das massas, elas podem estar fazendo espacato, né? E tá fazendo trabalho de molinete. Pode estar fazendo trabalho de molinete aqui em cima também, né? Com os braços do lado da orelha. Elas podem estar fazendo pequenos círculos, podem estar fazendo movimentos assimétricos. Então, assim, tudo isso a gente pode planejar e montar um plano de treino legal para as crianças fazerem em casa. Certo? Quando as ginastas, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado quando as ginastas são iniciantes. Por exemplo, eu não trabalho com equipe de rendimento hoje, então já preciso ter um pouquinho mais de cuidado quando eu for falar de espacato com elas, né? Porque a gente já falou em outras lives aqui que as crianças, o que interessa para elas é fazer o espacato de 180 graus, né? É encostar tudo no chão, mas não é por aí, né? A gente precisa ter o encaixe do quadril, a gente precisa ter, né, a perna da frente esticada. Não adianta eu fazer um espacato, né, 180 graus com o joelho da frente dobrado. Preciso buscar esse alongamento. Então, para as crianças que trabalham, para as professoras que trabalham com crianças de escolinha, a gente nem pensa numa flexibilidade em si, né, avançada. A gente pensa num alongamento. Como que você pode estar ensinando essa criança a fazer o alongamento, né? Como que você pode estar instruindo ela a fazer esse alongamento sozinha, sem a sua correção. Então você vai ter que criar um mecanismo de fazer isso. A ginasta vai encostar os 2 pezinhos lá na parede, né, com o calcanhar encostado, e vai descer lá na frente. Como que você vai fazer isso? Né? Então isso é muito legal, você desenvolver esses exercícios para as crianças fazerem. Agora é o nosso momento de pensar, de botar a cabeça para funcionar, porque a gente não vai estar presente. Então, né, é uma forma da gente estar orientando elas para não perder tudo isso. Algo da questão do treino de flexibilidade específico para quem já faz espacato, tomar bastante cuidado também para quem trabalha com espacato no banco suspenso, né? Eu acho bem legal quando a gente inicia o trabalho do banco suspenso, tomar bastante cuidado com a perna que fica atrás, né? O espacato com o joelho apoiado. A criança já tem a perna muito forte, ela já consegue, já tem consciência corporal, então eu posso colocar essa criança com a canela, com o pé atrás apoiado no banco e não apenas o joelho, né? Isso tudo depende do grau de nível técnico da sua ginasta, né? Da onde ela está. Então, por isso que eu estou falando de uma forma geral e puxando um pouquinho para cada lado, né? Então, a gente precisa analisar isso. E se a ginasta vai poder utilizar aparelho, né? Uma coisa muito legal que eu estava pensando hoje à tarde também, que a gente pode procurar fazer com as nossas ginastas agora,
Como vocês sabem, as nossas ginastas, a gente sempre fala que elas têm uma perna boa e uma perna ruim. Na verdade, não é uma perna boa e uma perna ruim, né? É uma perna dominante. Então, essa perna que não é a perna dominante, é bem legal a gente fazer, por exemplo, vai fazer espacate no banco sueco. Se a minha ginasta tem a perna dominante, a perna que seja a perna direita. Então, eu vou pedir para que ela faça uma vez com a perna esquerda, uma vez com a perna direita e outra vez com a perna esquerda, né? Para que ela faça mais com a perna ruim do que com a perna boa. Ou seja, com a perna que não é dominante, ela executa sempre uma vez a mais. Sempre quando a gente trabalha a perna ruim, né, não dominante, automaticamente a nossa perna boa melhora. Então, assim, isso é visível. Quando a gente trabalha mais vezes a nossa perna que não é dominante, a perna que é dominante melhora muito mais. Então, agora é uma hora que nós podemos trabalhar isso com as nossas ginastas, né? Focar bastante o trabalho na perna não dominante. Nos espacatos, né? Banco sueco, banco suspenso, não importa como vocês estiverem fazendo. Foca nessa perna não dominante. Os espacatos frontais, né? Que são as aberturas, né? A ginasta deita de cúbito ventral e abre a perna, né? Em cima do banco. Para as meninas que já têm espacato 180 graus ou mais, procurar, às vezes tem um banco na casa que consigam fazer, né? Mas se não conseguem fazer, faz com uma perna apoiada e o peito em direção ao solo, cotovelo no chão, né? Vamos descobrir algumas formas, tentar aproximar o máximo do que elas já usam nos treinamentos diários, mas precisamos adaptar. Por exemplo, lançamento. Não tem como a gente fazer lançamento em casa. Difícil, às vezes a pessoa mora num apartamento que tem um salão de festas, alguma coisa assim, mas não é a realidade de todo mundo, né? E para quem já trabalha com ginastas de competição, é legal a gente separar um dia da semana, né? Um dia da semana não, pode ser um final de cada treino, mas que seja um aparelho por dia, para que não fique tudo muito bagunçado na cabeça delas, né? Por exemplo, hoje a gente vai pegar, se a ginasta, por exemplo, usa arco e massas, hoje a gente vai trabalhar, ela vai trabalhar com arco, né? Então, as dificuldades que ela tem na série, os manejos que elas têm na série, é legal vocês, por exemplo, se a ginasta tem 8 dificuldades na série, 10 dificuldades da série, 6 dificuldades na série, né? Independente da categoria, dependendo da categoria que ela está, você fala para ela quantas vezes que ela vai ter que fazer, né? E cada exercício, cada elemento, os elementos que você sabe que ela tem mais dificuldade, peça para que ela repita mais vezes. E, fez 10 vezes, agora filma o último, por exemplo, já fez 10. Você tinha dado para ela a tarefa de fazer 10. Então, ela fez 10, filma e manda para a prof. Filma e manda para a treinadora, né? Isso é muito importante para que você possa acompanhar, ok? A questão dos aparelhos é difícil às vezes por causa do espaço, mas a gente consegue adaptar. E vocês devem conhecer a realidade das ginastas de vocês, né? Por exemplo, eu sei se a minha ginasta mora numa casa onde tem esse espaço que ela possa utilizar, né? Então vocês vão se adaptando, ok? E a questão desse controle é bem legal, né? Às vezes a pessoa que tá em casa, a mãe, o pai, filma e manda pra vocês. E no grupo do Telegram, que nem eu falei pra vocês, é bem legal porque você pode ter vídeos longos, né? E você pode fazer a correção da sua ginasta através do vídeo também, né? Você pode explicar pra ela, prof, viu que você fez assim, com o cotovelo dobrado. Então, na hora do lançamento, você estende a mão pra lançar, né? Às vezes a ginasta tá lançando a bola, por exemplo, né? Faz um pequeno lançamento que seja, às vezes é o grande lançamento da série, mas ela não vai conseguir fazer. Então, se for um pequeno, você tá fazendo assim na hora de lançar, estende a mão para direcionar o lançamento. Então, esses tipos de correções a gente consegue fazer. Vai ser difícil? Vai ser difícil, não vai ser fácil, porque a gente não está acostumado a fazer isso. Mas esse é o momento da gente demonstrar, né, o propósito do nosso trabalho. A gente está trabalhando com pessoas, a gente está trabalhando com crianças, né? Então, essa hora é a hora da gente mostrar para elas realmente, né, que não pode parar. Ok? Agora, pessoal, uma coisa que eu quero falar pra vocês que eu não quero esquecer é que quando a gente fazer o fortalecimento das meninas, é muito importante a gente fazer o trabalho das pranchas, tá? As pranchas de frente,
né? Prancha com o cotovelo estendido, prancha com o cotovelo apoiado no chão, prancha lateral, né? Aquela prancha que sobe e desce, tá? É um exercício que organiza, né, o corpo da criança, alinha o corpo da criança e já provoca esse fortalecimento de core, que é o que eu tava falando pra vocês agora, que é muito importante, tá bom? Pra quem trabalha com escolinha, quando for trabalhar a questão do espacato, como que a minha ginasta pode tentar fazer o espacato em casa, se ela é uma ginasta de escolinha, então, que é uma ginasta que está começando, né? Uma ginasta que provavelmente treina 2 vezes na semana, e às vezes esse treino de 2 vezes na semana é de 1 hora apenas, né? Como que ela vai ter consciência de fazer em casa? Aí, o que eu estou pensando em fazer com as minhas, né? Como que eu vou proceder nesse caso? Uma linha no chão, procuro uma linha no chão, a gente tem a linha do chão, da divisa, da cerâmica, do porcelanato, né? Do laminado, a ginasta fazia ali em cima, né? Para que ela possa manter essa linha, ter esse controle. E eu acredito que é muito legal a gente fazer esse trabalho, porque vai envolver as mães, né? E as mães, elas estão ali com as pupilas delas, então elas vão dar todo o apoio, tenho certeza, eu vejo pelas minhas aqui, então vai ser muito legal, tá bom? Eu acredito que é um trabalho que a gente pode continuar, o trabalho do dia a dia de uma forma um pouco diferente, mas a gente pode continuar. Quando a gente faz o trabalho, por exemplo, dos relevés na parede, quem faz um trabalho já mais avançado, dos equilíbrios, se você faz um trabalho de barra, você pode montar uma sequência de barra para sua ginasta fazer em casa. Ela pode fazer com a mão na parede. Você vai adaptar exercícios que ela consiga fazer na parede, né? Faz um vídeo, coloca lá no grupo para que ela possa ter acesso. Às vezes você tem menos ginastas, é mais fácil ainda. Então vamos procurar fazer um trabalho assim. Agora é o momento da gente fortalecer a nossa base, né? A base da ginástica. Às vezes a gente quer que as nossas ginastas façam exercícios tão complexos, né? E falta a base. Então agora a gente pode dar uma lapidada melhor nessa base, buscar corrigir alguns defeitos, né? Eu sei que é mais difícil estando longe das meninas, mas a gente pode auxiliar, tentar auxiliar da melhor forma possível. Ok, gente? Agora que eu falei, dei alguns exemplos para vocês, eu gostaria de abrir para perguntas, para que vocês colocassem aqui as dúvidas, se às vezes vocês querem que eu dê algum exemplo de algum exercício, de como pode trabalhar em casa, como pode fazer, gostaria que vocês colocassem as perguntas de vocês aqui. Às vezes vocês têm vontade de fazer tal exercício, mas não sabem como, né? Então eu posso estar ajudando vocês. Alguém já está fazendo algum trabalho assim com as ginastas de vocês? Alguém já pensou em fazer alguma coisa dessa forma? Ou alguém de vocês ainda está trabalhando, né? Às vezes não precisou parar. Eu sei que aqui a gente tem gente de São Paulo, né? A gente tem gente de Campo Grande, temos pessoas do Rio Grande do Sul, né? Então, por exemplo, Florianópolis, né? Santa Catarina parou tudo. A gente vem acompanhando, né, os noticiários, e muitas coisas já pararam. E a tendência é parar tudo, né, gente? A gente não pode fugir do que está acontecendo. Parou tudo, Neu. Montar uns vídeos para a escolinha. Podem me falar o que vocês querem, que eu vou anotar e vou providenciar. Desde segunda, tudo fechado em Santa Catarina. Pois é, gente. Então, assim, a gente tá caminhando pra isso. Não adianta. Quem não parou, ainda vai ter que parar. Eu falei no começo da live, não sei se todo mundo acompanhou, mas hoje à tarde, hoje, 19 de março, o nosso governo do estado aqui do Paraná, né, o Ratinho, ele divulgou o decreto que tudo fecha a partir de agora, né? A partir do dia 19, a partir da divulgação do decreto. Então, principalmente academias, shoppings, não me lembro exatamente agora o que, mas eu lembro de shopping e academias e escolas de ginástica. Então, nós entramos agora nesse né, especificamente no nosso nicho, né? Então,
Então não tem muito pra onde a gente correr. A gente vai ter que... Senão a gente vai perder um trabalho que a gente fez desde o começo do ano, né? A gente vai perder um trabalho que a gente fez desde o começo do ano, vai perder toda a preparação corporal que a gente fez das ginastas. E pra quem tá vai pra competições, né? Mais pra frente, não importa quando, mas vai precisar dessa preparação. Deixa eu ver aqui o que a Iris falou. Eu tenho meninas do projeto do grupo de WhatsApp e pedi para que elas arrumassem um tempo para alongar, mas gostei da sua dica de direcionar cada dia para trabalhar uma coisa. Que bom, Iris, que você gostou da ideia. Porque assim, se a gente falar para as meninas, gente, vocês precisam alongar em casa, vocês precisam aquecer em casa para não perder o treino, elas vão fazer, mas elas vão fazer do jeito delas e elas vão fazer sem ter nenhuma direção. E a gente para se tornar até mais interessante para elas, a gente pode fazer assim, hoje nós vamos trabalhar isso, só isso, é isso que a gente vai trabalhar, principalmente para as meninas de escolinha. Quem sabe, por exemplo, as minhas de escolinha aqui, a experiência que eu tenho é de 2 vezes na semana, então eu vou manter isso, né? Mas para as meninas que treinam todos os dias, cada dia uma coisa, né? E especifica mais. Isso mesmo, Iris. Se a gente deixar geral, fica um pouco perdido. E eu acho que se a gente pede o feedback delas no sentido de vídeo, a gente tá vendo o que elas estão fazendo. Então, quando você for fazer a correção, você pode gravar um vídeo também, né? Hoje é tão fácil, a gente tá em casa, a gente pode fazer. Eu sei que a situação minha é a mesma de vocês, gente. Também tenho filho, né? Também tenho 2 filhas, tenho casa, minhas filhas são pequenas, mas a gente tem que se reinventar, não tem muito pra onde correr. Fabrícia, meu Deus, quanto tempo! Que saudade! Manaus tudo parado. Nossa, vamos torcer para que tudo fique bem. Obrigada, amando o seu trabalho. Muito obrigada, Fabrícia. Nossa, que saudade de você. Iris, vou passar para elas como tarefa, pedir foto e vídeo para me mandar. Vai dar certo. Com certeza vai dar certo. Porque assim, elas é uma via de mão dupla, né? Você se compromete com elas de mandar aquele treino todos os dias, não sei como vocês vão fazer. E vocês também se comprometem, faz com que elas se comprometam com você, né? Então, acho que isso é muito importante. Essa via de mão dupla, né? Vocês vão dar o treino para elas, mas elas têm que mandar esse feedback. No treino físico é assim, no treino online vai ter que ser da mesma forma, senão a gente perde o controle. Mais alguma pergunta, gente? Neu, me fala mais ou menos o que você quer ir pra escolinha. São meninas mais novas, são meninas mais velhas? Me fala. Isso, Iris, dessa forma, a gente não perde o contato com elas, né? As meninas de rendimento é um pouco diferente, né? Elas já têm um contato diferente com a treinadora, treina todo dia, se vê todo dia. Tem um contato diferente, uma intimidade um pouquinho maior, mas as meninas de escolinha é tão fácil de se perder nesse momento, né? E a gente não pode perder. E lembrando, gente, que o esporte, a atividade física, faz a diferença para a imunidade delas, principalmente nesse momento agora, onde a gente tem que se manter o mais imune possível, né? Não é só os cuidados do álcool em gel, né, na mão, de lavar a mão com água com sabão. A gente tem que estimular a atividade física delas. Mais alguma pergunta, pessoal? Nós já estamos dando quase 1 hora da nossa live. Passa muito rápido. Mais alguma pergunta para vocês? Para eu poder responder para vocês, né? Neu, tudo pequenas. Monta uma sequência de aquecimento, educativos de acrobáticos. Legal, vou anotar aqui, tá? Eu vou procurar fazer logo, tá? Bem basicão, porque, gente, nessa fase que a gente tá, eu penso da seguinte forma, sabe aquela coisa de que o menos é mais? O menos é mais no sentido do que? Vamos manter a base das meninas. Vamos fazer o mais simples possível para que elas possam fazer sozinha. Quando a gente quer que as meninas inventem alguma coisa, isso tem que ser lá no ginásio.
Vamos criar um exercício. Agora não é hora disso, tá? Agora não é hora, tá bom? E beleza, Neu, fala pra elas me seguirem, eu vou montar, vou colocar nos stories, dependendo do tamanho do vídeo, coloco no IGTV pra vocês, coloco no YouTube, tá bom? Mas eu acredito que a gente consegue fazer um trabalho bem legal. E, gente, vamos se unir, né? Vamos postar conteúdo. Às vezes vocês estão fazendo umas coisas diferentes com as ginastas de vocês. Marquem o meu perfil. Vai ser muito legal a gente trocar esse conhecimento. Oi, Fábio, boa noite. Então, Fábio, qualquer criança pode começar. Como você é aqui de Palotina, eu vou te responder especificamente. Da idade de 6 para 7 anos. É uma excelente idade para começar. E aqui em Palotina, o projeto que eu tenho, ele atende crianças de 4 a 15 anos. Tá? Então as crianças elas podem começar na ginástica entre 4 a 15 anos. Tá bom? A gente tem aula 2 vezes na semana. Mas o trabalho da ginástica é um trabalho de formiguinha. Né? E aqui a gente tem não é objetivo competitivo, mas a gente desenvolve esse trabalho bem legal ali no Colégio Gabriela Mistral, tá? Se você tiver interesse, você pode me procurar para fazer uma aula experimental. E depois, se a sua filha gostar, daí ela faz a matrícula e pode começar a ir para as aulas. Espero que a gente volte logo, né? A questão dos acrobáticos, eu vou puxar o gancho que a Neu falou ali em cima. Ela falou da gente fazer um vídeo do acrobático. É muito legal, gente, quando a gente fizer o trabalho de acrobático com as crianças, a gente sempre utilizar colchonete. E se elas não têm colchonete se elas não têm colchonete, por exemplo, na casa delas, às vezes tem colchão, né? Mas assim, não pode ser também aqueles colchão, né, desse tamanho. Porque é muito mole, né? Então a gente tem que pensar no cuidado aqui com a cervical. Então eu acho que a gente podia, se elas não têm colchonete, não fazer, né? Acrobático em casa. Porque a gente tem que pensar assim, que por mais que elas não estão em contato conosco diretamente, nós ainda somos responsáveis se algo acontecer com elas em casa. Então por isso que eu disse antes que sempre menos é mais. Então vamos cuidar, tá? As ginastas que já têm, que já são do rendimento, né? Elas já é diferente. Mas as meninas de escolinha, porque às vezes a gente trabalha, por exemplo, começa lá o trabalho com rolamento, né? A gente faz todo um trabalho, um cuidado na hora delas rolarem, às vezes elas querem fazer em casa e acabam se machucando, né? Isso acontece porque elas querem fazer em casa, elas querem mostrar pra mãe, pro pai que elas aprenderam aquele dia na aula. Mas elas acabam se machucando. Então vamos tomar cuidado. É momento de cautela, né? É momento de cautela tanto da questão de saúde, quanto da saúde delas, né? Do corona, de tudo que nós estamos vivendo, mas da saúde física delas também, da questão motora delas também. É momento de cautela, é momento de cuidado, porque se elas precisarem de um hospital, se elas precisarem fazer um exame, alguma coisa assim, né? Já complica. Ju, vamos ver a pergunta da Ju. Lu, você tem pretensão em voltar para as competições? Ju, por enquanto não. Por enquanto não tenho pretensão de voltar para as competições, assim, de criar uma equipe para competição. Eu não tenho pretensão nesse momento, né? Mas é aquela coisa, né? Nunca diga nunca, a gente nunca sabe. Mais alguma pergunta, galera? Temos 2 minutos. Mais alguma ideia de algum vídeo, alguma coisa que vocês gostariam mais específico? Me falem. Se acabar a nossa live, podem me mandar no direct depois. E vou pedir pra vocês, se a gente fazer alguma postagem relacionada a essas coisas que nós estamos falando aqui, esses assuntos, vamos marcar umas às outras, né, para que a gente possa trocar conhecimento. E eu vou postar mais alguns vídeos lá no canal do YouTube. Se você não conhece meu canal, entra lá, Luana Nascimento Ginástica Rítmica. Já tem alguns vídeos, já tem algumas coisas bem direcionadas para professor, mas agora eu vou procurar fazer alguma coisa mais direcionada, né, para o momento que a gente está agora.
que é um momento inusitado, mas vamos tentar dar o maior respaldo possível, certo? Gente, então vou ficando por aqui, antes que a nossa live caia, que o Instagram corte a nossa live, antes de eu falar tchau pra vocês. Muito obrigada pela presença de vocês, obrigada pelas perguntas, tá bom? Hoje eu dei uma pincelada geral, na próxima live, quem sabe a gente fala um pouquinho mais específico de algumas coisas. Já vou pedindo pra vocês, as dúvidas podem mandar no direct, tá bom? Fiquem bem à vontade. Esse momento eu acredito que é um momento de nós nos unirmos, de nos ajudarmos. Todo mundo precisa um do outro, né? Não adianta a gente achar que sozinho a gente vai conseguir alguma coisa, porque a gente não vai, tá? Sozinho a gente vai longe, né? Mas acompanhado sempre é muito melhor, tá bom? Acompanhado nós vamos muito mais longe, tá bom? Então eu quero agradecer vocês, tá bom? Mandem aí pra mim o feedback de vocês. Se vocês tiverem dúvidas na hora de montar os treinos de vocês, podem me chamar aqui que eu vou orientando vocês, tá bom? Me chamem no direct, eu vou orientando vocês e vamos procurar trabalhar mais aí nos stories essa semana pra frente, nos dias aí até que uma ordem diferente aconteça, até que a gente possa retornar aos nossos trabalhos normais. Certo, pessoal? Beleza? Me mandem dúvidas, não tem problema, não vai dar mais tempo da gente continuar aqui, mas podem me mandar que vai ser um prazer responder vocês. E quando vocês vão me mandando, facilita ainda eu ajudar vocês, porque daí eu consigo produzir um conteúdo que seja exatamente o que vocês estão precisando, tá bom? Então, gente, muito boa noite, obrigada pela presença de vocês, um beijo. E nós nos vemos na quinta-feira que vem. A gente tem um encontro marcado aqui às 8h30. Tá bom? Beijão. Obrigada pela presença.